Olá, professor etc, educador, gestor. Eu sou a Fernanda Ludgero, faço parte da equipe MicroKids e hoje nós estamos no podcast etc. Vamos entrevistar um professor incrível que eu posso ter a honra de dizer que já foi meu professor, o professor José Moran, doutor em comunicação pela USP, referência em metodologias ativas, palestrante hoje no nosso estande da MicroKids. Com muita alegria, uma honra estar aqui com você, professor. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Fernanda. Obrigado a todos. É bom estar aqui. Eu gosto de falar com professores, gestores, de interagir com vocês, checar as ideias que a gente tem com as práticas de vocês. Também é uma honra. Muito legal. Eu costumo dizer, professor, que quando dois professores se encontram, não tem um assunto melhor ou maior na roda que não seja aluno. A gente sempre vai falar de aluno, a gente sempre vai falar de educação. A gente fala de aprendizagem. Exato. Então, seja de aluno ou nossa, aprendizagem mútua, aprendizagem entre todos. Muito bem. Professor, o senhor tem uma trajetória marcante como pesquisador e defensor das metodologias ativas. Inclusive, eu não sei você que está me assistindo, mas quando a pandemia veio, os seus livros, o seu site me ajudou bastante nas minhas práticas educativas. Porque ao finalizar a minha faculdade, eu tive aula de TEDx, mas na minha aula de TEDx, na Faculdade Federal, me ensinaram a criar um blog. Isso eu já fazia na adolescência. Então, quando eu cheguei na sala de aula, como que eu poderia trazer as metodologias ativas, as práticas educativas com a tecnologia em meio à pandemia? Então, agradeço muito a sua contribuição. Estudei muito o que o senhor escreveu, como trabalhar em sala de aula, engajando o aluno, como fazer, principalmente no ensino híbrido, que foi assustador para muitas pessoas, e a sua trajetória nos deixou mais leve. Agradeço muito por isso, viu? Tá bom. Então, você como pesquisador, referência em metodologias ativas, o que você considera mais emergente para que elas se consolidem de fato nas escolas brasileiras hoje? Olha, as metodologias é um movimento que já vem desde o século XIX, não é novo, mas que aos poucos ele foi ganhando relevância, embora não é ainda adotado majoritariamente. É curioso que passou um quarto do século XXI, estamos em 1925, e ainda estamos discutindo algo que já deveria ser tão habitual, tão prático, que nem deveria ser objeto de conversa. Mas por quê? É um questionário. Porque não é tão simples mudar uma mentalidade de séculos de aula que estava voltada mais para a transmissão, para o professor falando. É uma metodologia ativa, porque quando você fala, você ativa também no aluno o pensamento, o seu contato com a experiência, mas não é suficiente. Há uma passagem entre um conhecimento mais intelectual e o conhecimento vivencial. Sim. Eu posso te dar uma aula sobre como dirigir, como você muda a marcha, como você vai para a direita ou à esquerda com um carro quando você aprende a dirigir, mas você tem que experimentar as dificuldades de dominar um carro, de andar por ruas diferentes, de enfrentar situações diferentes. Então, há uma validade em ter um professor que te explica, mas a validade ela tem que ser testada também na experimentação. Então, tudo isso, trazer um equilíbrio, é importante. Então, o pessoal pensa também em metodologias ativas como nunca ter aula. Eu não vejo assim. O professor tem um papel, tem momentos em que ele pode explicar, ou a tecnologia também pode te ajudar. Sim. Mas há outro momento de experimentação, de vivência, de enfrentar desafios, de trabalhar através de jogos, com as várias possibilidades ou estratégias de aprender. Então, essa aprendizagem ativa, viva, experiencial, ela é difícil para o professor não muito habituado de compatibilizar com um currículo que tem muitos temas para tratar, tem muitos assuntos em pouco tempo. Então o professor o que prefere?
ele diz, bom, eu vou assumir, vou tentar explicar o básico de cada tema para pelo menos cobrir o currículo. E muitos ainda veem, muitos pais também, ainda veem a metodologia ativa como algo que tira tempo do papel do professor como explicador. Por isso que há um certo choque entre metodologia ativa, vista muitas vezes teoricamente como algo importante, e o currículo que é muito abrangente. Sim. Então, a gente tem que, penso, que encontrar um equilíbrio entre dar conta do básico e experimentar, através de alguns projetos, principalmente interdisciplinares, algo que é mais profundo. Então, qual é o desafio que nós temos hoje? À medida que o acesso à informação ele se ampliou, principalmente agora com a inteligência artificial, para quem tem essa possibilidade, você tem que encontrar um equilíbrio entre o conhecimento mais básico que a tecnologia te traz e o conhecimento avançado que o professor, dentro de experimentos concretos, também te traz. Sim. Então, essa junção, ela é hoje, ela traz desafios novos. O que eu quero dizer é que, primeiro, nós estamos no Brasil, que ela é muito desigual. Eu estou falando para escolas que têm já acesso às tecnologias mais sofisticadas, e eu estou falando de escolas que têm problemas de luz, problemas de acesso muito precário, e você tem que trabalhar a questão da experimentação de formas diferentes. Em algumas é uma experimentação de tecnologia avançada, em outros é uma experimentação da tecnologia desplugada, da tecnologia básica, da tecnologia analógica, mas você tem que experimentar. O foco é experimentar e refletir, o foco é informar-se e depois praticar. O foco é em você gostar de aprender. Se você gosta de aprender, se você ajuda como professora que o aluno goste de aprender, aí você pode deixá-lo também um pouco mais livre para que ele caminhe um pouco pelas suas próprias pernas. Que ele faça depois perguntas. que ele se questione e você questione também. E a tecnologia também que questione, porque se a tecnologia é focada só em dar respostas prontas, também não me ajuda, porque eu tenho que criar plataformas tecnológicas que elas me ajudem a aprofundar em perguntas, façam novas perguntas. E nós estamos acostumados a que a tecnologia nos dê respostas, a que tudo esteja pronto. E por isso avançamos pouco, porque creemos que a resposta ela deve vir já cada vez mais mastigada. Então, quando você vai a 2.500 anos atrás, a Sócrates, por que era importante ele como professor? Porque ele fazia um pouco a dialética da pergunta. Então, através de perguntas, você ir avançando na resposta. Então, o bom professor, ele sabe respostas, mas ele não simplesmente ele faz da resposta o principal. Ele é um grande perguntador e ele te ajuda a refletir, ele te ajuda através de experiências práticas a avançar. E quando você faz um experimento, um projeto, ele te pergunta o que você aprendeu com esse projeto e como você pode replicá-lo em outro contexto. Então ele te ajuda a ampliar os conceitos que você já... Tem muitos alunos que questionam, né? Onde que eu vou usar a raiz quadrada na minha vida? Sim. E um professor que ele consegue mostrar para o aluno a experiência do conhecimento com a rotina, com o dia a dia, é transformador, faz sentido para o aluno e engaja ele a ter interesse a conhecer mais, a entender mais do que o professor tem a ensinar. O grande segredo e que para nós
é sempre desafiador como docentes, é ir mostrando para o aluno que aquilo tem algo a ver com a vida deles, que tem significado, que mesmo que seja uma equação abstrata, ele está ligado ao concreto. Então, com o aluno um pouco mais, que está inicial nesse processo, você tem que ser muito vivencial, muito prático, trazer uma situação do cotidiano em que ele tenha que aplicar essa raiz quadrada. E não começar só explicando a raiz quadrada enquanto a lógica que ela tem, mas enquanto a aplicação com a vida. Depois ele vai entender o porquê você chega à raiz quadrada. Então você tem que partir da experiência para a reflexão teórica. Depois que ele tem um grau de maturidade, ele vai trabalhar mais com a teoria e não precisa tanto da experiência. Sim, mas esse é um processo. Então, esse lado, quando o aluno percebe que o que você ensina está ligado aos interesses dele, à vida dele, ele se interessa. Mas muitas vezes o professor já pressupõe que isto vai interessar, ele já parte para a explicação. E o aluno diz, isto aqui para quê? É importante conhecer o aluno, né? Conhecer e tem que fazer essa primeira ponte. Isto te interessa, isto te ajuda, isto vai ser legal. E, às vezes, isto, neste momento ainda você não vai aplicar uma tabela periódica, mas isto tem a ver com o mundo que você vive. O mundo está cheio destas fórmulas, destes elementos. Estes elementos, é bom que você os conheça para que você possa entender de que estão falando hoje no cotidiano. Exato, excelente, professor. E estamos na DET Brasil, cercados de muita tecnologia. Como que o senhor enxerga o equilíbrio entre essa inovação digital e as práticas pedagógicas com sentido? Pensando assim, o senhor palestrou aqui para nós, falou sobre pessoas que acreditam que a inteligência artificial, que os robôs dominam aí os professores e que, infelizmente, né, a gente sabe que tem muitas licenciaturas que hoje a entrada desses profissionais na educação, de fato, tem diminuído. Muitos jovens hoje, quando terminam o ensino médio, dificilmente têm interesse de buscar a área da educação para atuar profissionalmente. Mas como que a gente consegue encontrar esse equilíbrio para fazer com que nós, seres pensantes, questionadores, possamos estar à frente e dominando essa tecnologia e não fazendo com que essa tecnologia domine a educação? Nós temos o aspecto a tecnologia, ela ajuda como qualquer ferramenta se você sabe utilizá-la. Mas ela, como é muito sofisticada, cada vez mais poderosa, e ela está em todos os aspectos da vida, ela precisa de pessoas com muita maturidade e autonomia para não ser levados a depender demais dela. Então, nós vemos isso no nosso celular. Ele tem tudo aí. Mas se você fica pouco atento, o celular te ocupa, porque tem muitas... Você precisa... A toda hora está acontecendo. Não tem vídeos, tem materiais, tem novidades, tem mensagens, tem jogos. Então, é legal e, ao mesmo tempo, ele é viciante. Então, estou falando assim um pouco como usuário, não só como educador na escola, mas como usuário, mesmo nós adultos, mesmo eu acho muito importante quando eu entro num aspecto assim, meio às vezes de competição. Eu digo que não era o meu objeto, mas quando alguém me propõe, por exemplo, sei lá, estou estudando Duolingo como um pouco para manter um pouco minha prática de inglês. Aí eu vejo que eu estou dentro de uma rede de amigos, de pessoas que estão
na minha frente ou atrás. Então, dependendo do número de lições, eu vou ganhando pontos e com esses pontos eu estou melhorando no ranking. E se eu melhoro no ranking, eu mudo de categoria. E às vezes eu digo, eu estou aprendendo porque acho válido que estou aprendendo, porque eu quero me manter nessa categoria e não ser rebaixado ou subir de categoria. É uma mistura. E é uma gamificação. É que incentiva, mas o aluno, no caso o senhor, ele está querendo aprender ou ele só quer ganhar? Tem que fazer essa reflexão, né? Então, você tem que fazer um pouco as duas coisas. Sim. Então, eu com 79 anos, que estou fazendo essa semana, eu estou aprendendo e ao mesmo tempo estou jogando. E quando o Duolingo me lembra, olha, tua semana foi assim, você avançou tanto, né? Você foi legal, você aprendeu mais do que 90% na sua... Então, que legal, estou aprendendo. Aí você ficou no número 6. Legal. Da outra vez, não, você não fez muito, você foi rebaixado de categoria. Poxa vida. Pô. Então, você percebe que é algo que a gamificação, ela ajuda, mas não é suficiente. Mas é um incentivo para que você continue aprendendo, mas depende de você o aprender. Você tem que ter perseverança. Então, muita gente larga, porque chega um momento que ela não se mantém constante. Então, há um lado da constância na aprendizagem, que como tudo na vida, para muitos, ela é um pouco cansativo. Então, o aprender, ele é fascinante, ele é atraente, mas ele depende de você manter uma automotivação. Os programas te incentivam, mas você tem que estar convencido e perceber de que está aprendendo. E tem que diversificar. Eu não posso depender só de uma plataforma. Eu uso o Duolingo, eu uso o ChatGPT, eu uso o Gemini, eu converso com vários. Então, você busca alternativas, você tem conversa, eu crio cenários. Mas tem que ter criatividade. Eu crio um cenário, eu estou aqui na Bete Educar, por exemplo, e eu vou falar sobre tecnologia. Quais são as soluções, que empresas tem aqui? Aí você começa a dialogar a partir de uma realidade concreta. Eu quero fazer uma viagem para tal lugar, me dá dicas. Então, mas eu vou falando em inglês, então estou praticando e ao mesmo tempo estou com algo de que me interessa. Agora, corrige as minhas falhas. Então, isso é fascinante, observar possibilidades e ao mesmo tempo saber que isto aqui não está ao alcance de todos. Aí vem o outro lado do Brasil real. Então, como professor que está trabalhando com alunos, às vezes um professor está numa rede pública, com uma realidade que ele tem alunos pouco conectados e depois vai para uma escola privada, num outro período, onde você tem uma plataforma adaptativa, inteligente. Então, tem que ser um professor que se vira um pouco nos 30, como dizia Faustão. Trabalha com a realidade do que tem e do que não tem, do que está plugado do que não está plugado. Mas, e você, estou falando para já quem é professor, tua pergunta ia também para o jovem de ensino médio, que não é muito incentivado a ser professor e não é muito valorizado como profissão. E o Brasil agora está fazendo alguns esforços atualmente para alguns programas de incentivo a ser professor, de dar algum dinheiro para que ele possa continuar aprendendo, terminando o ensino médio, para dar continuidade aos estudos. Continuidade depois como docente, mas é um processo que me preocupa no Brasil, que esses incentivos, eles durante um tempo acontecem, depois chega um outro governo, um outro momento político, e aí
entram outros projetos e a gente vai no Brasil numa espécie de gangorra de incentivo e desincentivo, de valorização e de desvalorização. E se não tivermos continuidade, aí nós vamos achar que a tecnologia é que vai ser nossa solução. E é uma meia verdade. A tecnologia nos ajuda, pode nos ensinar, no futuro robôs vão nos ensinar, mas você depende de pessoas também para que esse ensino ele seja produtivo, seja vital. E a camada mais profunda da educação é a educação que vem lá do Paulo Freire, desses grandes educadores, que é a educação humanista, que é a educação crítica, que é a educação de valores, é a educação de competências. E a competência não somente de eu ser o melhor, mas de viver numa sociedade mais justa, de uma sociedade mais humana, de aprender a conviver, que estamos perdendo. Hoje, a educação que mais precisamos é da educação de aprender a lidar com a complexidade, de não me perder na angústia de saber que eu não consigo resolver tudo, na expectativa de um futuro incerto que nós temos, e mesmo assim ter esperança e tentar contribuir, e eu manter o equilíbrio e de não querer tudo já imediatamente, como muitos jovens estão aí, de tolerar frustrações, de Geração ansiosa. Então, a educação humanista e a educação de valores que trabalham também com a permanência dentro da mudança. Então, o que é fundamental e o que é precário? Como não me perder entre tantas opções? Quanto mais opções eu tenho, é uma bênção e ao mesmo tempo é uma dificuldade. Quem é do interior vai me entender, quando talvez teus pais, teus avós tinham um armazém, uma coisa que vendia de tudo lá numa lojinha, você não tinha muita escolha, chegava lá, havia uma marca de arroz, uma marca de pasta de dentes. Você vai nessas mega lojas de hoje, você vai na Amazon, no Mercado Livre, você tem milhares de possibilidades. E aí, isso é uma grande vantagem e um grande problema, porque você tem que fazer escolhas e nem sempre a escolha é simples. A educação também. Você tem muitas escolhas, mas não é simples, porque a cada avanço que você tem, tanto tecnológico como de qualquer descoberta, você tem as contribuições e tem os que se aproveitam dessas escolhas, os que te ajudam para o bem, os que te ajudam para o mal, os que querem te ajudar e os que querem te enganar. Então, educar para escolhas melhores. Tem também muitos mestres que nos vendem soluções miraculosas na saúde, na área de finanças, em tudo, e também na educação. Temos educadores sérios, temos educadores picaretes, temos escolas sérias, temos escolas também que nos vendem qualquer tipo de fake news, fake soluções, tem fake escolas também. Então, temos que olhar um pouco para toda essa... Com criticidade, né? É interessante que a BNCC, nas 10 competências gerais, a quinta mesmo, ela fala que os nossos alunos, eles precisam ser ativos, criativos e não consumidores, não só consumidores de tecnologia. E quando veio em 2022 a nova BNCC, a BNCC da computação, ela traz 3 eixos, que casa muito com o que o senhor falou aqui agora, sobre a criticidade no digital, mas também um senso crítico. Nós, professores, temos o dever e temos que ter também a sensibilidade de ensinar aos alunos o senso crítico, de saber na cultura digital e no mundo digital que hoje nós vemos, não tem como. Você acha que não participa do mundo digital, eu tenho certeza que você tem um WhatsApp. Você participa do mundo digital. Como nós
vivenciamos e trocamos com as máquinas. Então, como que a gente lida, né, com esse mundo digital sem ter senso crítico? Precisamos ser seres funcionais, humanos, que entendam assim da tecnologia para também saber ensinar isso aos nossos alunos. Nós temos aqui o EdCETA 360, o lançamento da tecnologia MicroKids, etc., porque educação, tecnologia e construção. Nós sabemos que para o ensino superior tem muito do ensino autodirigido, mas nós entendemos que para a educação básica é muito importante essa mediação, que o professor possa mediar. Nós temos aqui, professor Mourão, alguns produtos de soluções para escolas que passam por essas realidades distintas. Nós temos aqui o quiz, que é do nosso livro do Espaço MK Maker, Circuito Elétrico em Papel, em que os alunos vão trabalhar com esses 3 eixos da computação com a tecnologia desplugada. Olha aqui que legal. É um quiz interdisciplinar, integrador. Por quê? Porque aqui qualquer área do conhecimento pode ser feito um questionamento e uma resposta. E atrás nós colocamos para ligar o condutor entre a pergunta e a resposta. Se eu acertar, o meu LED vai acender. Vamos fazer aqui juntos? Vou pegar aqui uma pergunta. Vou pegar aqui a segunda pergunta. Em que região do Brasil está localizado o importante ecossistema amazônico? Então, eu vou colocar aqui a pergunta. E nós temos aqui algumas respostas. Lei Áurea, céu, perímetro, nordeste, norte e cartógrafo. Eu vou colocar no norte. Norte. Pri. É verde. Acertou. No norte. Se eu tivesse colocado no nordeste, ele não ia acertar. Então, olha que legal. Fazendo com que o aluno seja construtor do conhecimento, o professor acabou de colocar ali um conteúdo sobre os diferentes climas e pede para o aluno construir o seu próprio quiz. Isso que... Com certeza, o aluno vai trabalhar ali com as metodologias ativas, ele vai ter que estudar, se aprofundar para criar questionamentos. E quando ele questiona, ele aprende. Então, esse daqui é um dos nossos produtos, justamente pensando em realidades distintas, em que talvez não tenha um dispositivo tecnológico, a tecnologia desplugada, ela auxilia muito nisso. Nós temos aqui também, professor, o projeto Destino Verde, em que os alunos eles constroem uma startup de turismo. Então, eles vão construir com uma ferramenta tecnológica uma planta baixa. Eles vão ter que aprender com o Excel como utilizar para fazer ali a questão financeira dessa startup, qual é o custo da trilha ecológica que eles vão fazer. Então, por exemplo, muitos jovens hoje, eles utilizam as ferramentas digitais mais voltadas para as redes sociais. Mas quando a gente vai para a vida real, quando ele for ter que entrar no mercado de trabalho, se ele não souber usar uma planilha de Excel ou uma planilha eletrônica, não vai ser uma ferramenta funcional para ele. Então, nós ensinamos nos nossos livros como atuar com a tecnologia de forma que ele seja protagonista. Esse daqui do Epigenética e Longevidade, eles utilizam a IA. Nós ensinamos a criar prompts, porque entendemos que as perguntas são mais importantes do que as respostas. Então, o aluno ele vai fazer um formulário para entender toda essa genética da família dele, quais doenças eles estão propensos e como que ele pode, através da IA, fazer um documentário, criar ali prompts para auxiliar ele a entender melhor como que pode melhorar a saúde familiar dele e também da sua comunidade. Professor, para a gente finalizar, o nosso papo está muito bom, mas qual a mensagem que o senhor deixaria para os professores que desejam inovar, mas ainda enfrentam inseguranças ou resistências nesse processo? Professor, aprender é um processo interminável, é um processo fascinante, ele é complexo. Então, eu estou com 79 anos, estou aprendendo. Está novo para aprender ainda. Estou sempre, em algumas coisas eu posso contribuir,
em outras eu tenho que aprender com os mais novos, aprendo, pergunto. Então é um processo assim, é bonito, esse processo de renovar-se, de não ficar fixado no passado, meu tempo. Não, você viveu um tempo, é legal, você traz sua experiência, mas é uma experiência diferente. Já, para uma criança, algumas coisas que eu falo são episódicas, mas ele vive outro mundo. Não adianta dizer eu vivi antes do YouTube, antes enfim, do WhatsApp. Ok, mas para meu neto faz sentido o YouTube e o WhatsApp. Então, para mim também tem que fazer sentido se eu quero entender esta geração. Só que eu acrescento toda a vivência do passado. Então, cada um tem sua trajetória, cada um, eu entendo a vida como uma espécie de um trem que você vai entrando em uma estação diferente. Eu entrei há muito tempo e continuo navegando. Você entrou agora e você tem um percurso a fazer. Tua viagem, em parte vai ser comum com a minha, em parte vai ser diferente. Mas viva seu percurso. O professor tem seu tempo. Não se assuste porque você não domina tudo. Nunca vai dominar tudo, mas você tem contribuição a fazer. Você pensa na educação para o outro, pensa também com o outro. Pensa a educação como um processo de mão dupla. Eu ensino algo, eu aprendo algo com os meus alunos, e eu aprendo na escola e eu aprendo na vida. E eu aprendo como um processo como um grande projeto de vida é essa aprendizagem constante, esse gostar de aprender, esse aprender com a vida, aprender com todos, aprender com você mesmo, aprender com seus fracassos também, com seus erros, aprender a viver uma vida cada vez mais equilibrada, aprender a ser uma pessoa boa, que é a aprendizagem mais difícil, aprender o bem, porque há muitas puxadas assim para aprender a encontrar atalhos, a encontrar formas de ludibriar que nos levam a descaminhos. Então, o aprender a ser uma pessoa honesta, boa, te traz muito mais benefício do que aprender a tentar encontrar esses atalhos que muita gente vai te sugerir e que você acha que esse vai ser a grande solução. Do meu ponto de vista, o aprender a ser uma pessoa melhor cada dia, seja professor, aluno, qualquer área, ela é a aprendizagem mais significativa, porque te ajuda a evoluir e ser mais gratificante, trazer mais insights, ser uma pessoa que contribui mais e que você vive uma vida que vale a pena ser vivida. É a mensagem que posso dizer. O professor é especialista em aprender. Você é pago, seria não muito bem pago, mas é pago para aprender e ajudar a que os outros aprendam. É uma profissão nobre e que espero que cada vez seja mais valorizada. E se você está nela, valorize-se e você não desista, porque ela é extremamente importante e gratificante. E quanto mais inteligência artificial nós tivermos, mais precisamos de pessoas iluminadas, inspiradoras, que não tenham medo a aprender e a ajudar os outros a aprender significativamente dentro desta visão de empreendedora, de criatividade e de trazer valores para você e para os outros que nos tornem mais inclusivos, uma sociedade mais humana. Excelente, professor. E eu acredito que para você que está nos escutando, gestor, educador, com certeza já passou por alguma situação que para mim sempre foi marcante, quando você passa ali todo o seu conteúdo e depois de um tempo você senta ali ao lado do aluno na carteira, ele olha para você e fala: eu entendi. Isso com certeza muda
transforma a vivência do professor, saber que contribuiu porque uma parte sua ficou ali com o aluno e que ele vai levar para o resto da vida. É muito gratificante. Eu tive a honra de ter o professor José Mourão, eu falei várias vezes, eu entendi, enquanto assisti às aulas dele no meu MBA. E se você também quer estar aprendendo com o professor Mourão, professor, fala para nós aqui sobre o curso que você está promovendo. É um curso sobre metodologias ativas, criativas com IA. Então, como usar as metodologias com todo esse apoio da inteligência artificial. Vocês encontram. Eu faço o curso aberto, com inscrições. A próxima turma será em agosto, acho que 6 de agosto que começa. Mas também tem assim para as escolas, se uma escola quer para os professores, organiza o curso para trabalhar para aqueles grupos de professores. Então, vocês no meu blog Educação Transformadora, lá da USP, vocês encontram lá em palestras, cursos, toco essas propostas, dou palestras também para os professores, para trabalhar essa relação entre o humano e o tecnológico, e fico aí como um pesquisador, escrevendo alguns textos que estão aí. Tenho uma IA, uma inteligência artificial que integrou todos os meus materiais. Você conversa comigo como o professor Mourão virtual, aí para que vocês me encontram também. Chama-se Aurora Mourão, auroramourão.com.br. Você conversa comigo através do WhatsApp. Excelente, então você pode ter aí o professor Mourão mais perto do que nunca, conversar com ele. Excelente, professor. Muito obrigada por nos dar essa oportunidade. Agradeço você também que está nos assistindo. Nos siga nas redes sociais, @microkidsbr, para saber mais e para ter mais conteúdos como esse. Muito obrigada, professor. Obrigado, até a Fernanda. próxima. Obrigado a vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.